Bom Dia Pernambuco. Olá, bom dia para você. É segunda-feira, 29 de agosto. Que bom começar a semana junto com você aqui no Bom Dia. E olha só, esta é Vitória de Santo Antão, na Mata Sul do estado. Fica a 48 quilômetros do Recife. Por lá vivem mais de 135 mil pessoas. Tá friozinho, viu? Neste momento faz 16 graus. Vamos ver a capital? Imagens ao vivo do Recife, que está com o céu parcialmente nublado. A temperatura é de 22 graus. Já tem movimentação aí nas principais avenidas. Bom dia para todo mundo que amanhece com Bom Dia Pernambuco. E tem novidade para atender as pessoas que precisam dos serviços de advogados e não podem pagar. Funcionários da Defensoria Pública do Estado vão percorrer vários lugares para chegar aos moradores. A repórter Daniele Fonseca mostra de que forma isso vai ser possível. Oi, Dani, bom dia para você, boa semana. Olá, Meire, bom dia para você também, para todos de Pernambuco, boa semana para todos nós. Olha, Meire, isso vai ser possível por esse ônibus aqui. Ele vai oferecer esse serviço móvel da Defensoria Pública em várias partes do estado, Zona da Mata Sul, Norte, Agreste, Sertão. E o atendimento começa aqui pela capital, Recife. Ao longo do Bom Dia Pernambuco de hoje, a gente vai trazer outras informações sobre esse serviço. Meire. Até já, Dani. E tem uma ação de saúde que vai oferecer hoje vários exames de graça. A gente está acompanhando com a repórter Bianca Carvalho. Oi, Bianca, bom dia para você, boa segunda-feira. Onde e a que horas começa o atendimento? Oi, Meire, boa semana para mim, para você, para todo mundo. Bom dia! Veja só, o atendimento vai ser bem aqui, ó. Ali vai ser estacionado um ônibus, que a gente está esperando a chegada desse ônibus. A partir das 8 vão ser oferecidos vários exames, são exames de sangue para detectar se a pessoa tem HIV, se tem sífilis, se tem filariose. Vai ter um exame também bem interessante para detectar se a pessoa tem uma doença chamada tracoma. A pálpebra assim, ó, vai ser revirada para ver se a pessoa tem uns arranhões aqui embaixo. Tudo isso de graça, daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, Meire. Até já já, Bianca. E que tal incentivar os jovens a participar de uma campanha que pode salvar muitas vidas? Envolve doação de sangue de pessoas a partir de 16 anos de idade. Vamos até o bairro de Casa Amarela, na zona norte do Recife, com o repórter Pedro Lins, ele que traz os detalhes debaixo de chuva. Pedro, bom dia, boa semana com chuva, com sol, de qualquer jeito. Para todos nós, Melina Nunes, bom dia para você, para todo mundo. Chuva na zona norte do Recife. A gente está em frente à Escola Estadual Dom Bosco, porque a campanha do EMOP, do Ministério Público, começa por aqui, para incentivar jovens a partir dos 16 anos a doar sangue. Durante essa edição do Bom Dia Pernambuco, eu trago todas as informações. Meire. Até daqui a pouquinho, Pedro. E a organização Médicos Sem Fronteiras leva assistência a milhares de pessoas no mundo. Os integrantes prepararam uma série de atividades aqui no estado para mostrar como tudo funciona. E quem quiser e tiver o perfil para trabalhar nessa ação humanitária, pode se inscrever para participar de uma seleção. A repórter Cassione Gomes vai explicar os detalhes nesta edição do Bom Dia. Oi, Cassione, bom dia, boa semana. Bom dia, Meire. Uma segunda-feira com pé direito para todo mundo. Olha só, como você falou, são várias atividades dos Médicos Sem Fronteiras. Tem filmes, tem exposições, tem palestras, tem cursos também aqui no Recife. Para quem quiser participar, a gente está aqui na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, no bairro de Boa Viagem. Está tendo uma exposição, a Conexões, para você conhecer um pouco do trabalho. E também a gente vai dizer onde é que você vai buscar informações para participar do Médicos Sem Fronteiras e levar saúde e esperança mundo afora. Meire. Combinado, até daqui a pouquinho, Cassione. E tem mais no Bom Dia de hoje. Um incêndio destruiu um supermercado no Recife. Produtos inflamáveis provocaram várias explosões. Também no Recife, os bombeiros combateram outro incêndio. As chamas atingiram uma casa onde funcionava uma oficina de móveis. Residências ao lado foram interditadas. No município de Capoeiras, no Agreste, bandidos explodiram caixas eletrônicos de um banco. Em Escada, na Mata Sul, a polícia prendeu 3 homens suspeitos de planejar o arrombamento de caixas eletrônicos.
comemoração no Dia do Voluntariado. A data foi lembrada com um passeio de bicicleta e arrecadação de alimentos para os moradores de Manari, no sertão. Em Olinda, católicos da Renovação Carismática participaram do Encheivos, um dia de muito louvor e orações. Em Caruaru, outro momento de fé. Milhares de católicos foram ao Pátio do Forró acompanhar os shows do encontro Rios de Água Viva. E vamos ao futebol com Rodrigo Raposo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Meire. Bom dia para todo mundo. O Santa Cruz perdeu chances no primeiro tempo e foi derrotado pelo Cruzeiro no Mineirão. Na Arena de Pernambuco, o Sport sofreu, mas conseguiu arrancar um empate contra o Internacional. O herói da partida foi o atacante Vinícius Araújo. Pela Série B, o Náutico voltou a vencer fora de casa. O Timbu bateu o Vila Nova e encostou no G4. Essas e outras notícias, agora no Bom Dia Pernambuco. Um incêndio atingiu uma casa ontem de manhã na comunidade do Caçote. Isso foi no bairro de Areias, no Recife. O fogo queimou tudo que encontrou pela frente nesta casa da Avenida Justiça e Paz. Móveis, eletrodomésticos, não sobrou nada. Seu Antônio, conhecido na comunidade como Seu Cajá, disse que não sabe como o incêndio que destruiu a casa dele começou. Ele, da hora que o menino subiu com um balde de concreto, de pedra, quando ele ia subindo, olhou, viu o fumaceiro, ele gritou. Cajá, lá dentro tem coisa pegando fogo. Quando eu corri, cheguei lá, olha o fogaréu. A mulher de Seu Cajá estava no primeiro andar com a filha. No corre-corre, não conseguiu salvar nada. Quando eu olhei assim, que eu ia ver que ia salvar pelo menos aí com uma roupa minha, que não salvou nenhuma. Aí o fumaceiro cobrindo, aí eu nem consegui entrar, não. A família trabalha com um conserto de móveis usados. Havia muita madeira na casa, o que fez com que o fogo se espalhasse mais rápido. Gastamos cerca de 100 mil litros de água. Já dá para saber o que poderia ter causado esse incêndio? Não, só a perícia, ela posteriormente é que realmente vai dar o laudo e vai dizer do que se trata. As paredes da casa ficaram tortas e correm risco de desabar. Por causa disso, 5 imóveis no entorno foram interditados. Nossa. E você vai ver ainda hoje aqui no Bom Dia outro caso de incêndio. O fogo destruiu um supermercado no Recife. Produtos inflamáveis provocaram várias explosões. E mais, moradores de Capoeiras, no Agreste, viveram momentos de pânico. Bandidos explodiram caixas eletrônicos de uma agência bancária. Na Mata Sul do estado, a polícia conseguiu evitar um arrombamento a um banco. 3 suspeitos foram presos quando se preparavam para cometer o crime. E logo a seguir, saiba onde é possível fazer vários exames de saúde de graça. Inclusive, um deles é para detectar uma doença nos olhos, que pode levar à cegueira. E Bianca Carvalho vai explicar tudo para a gente. O nome dessa doença, Meire, é tracoma. É uma espécie de conjuntivite. A pessoa fica com bolhas muito pequenas aqui por dentro, assim, da pálpebra. E aí, se você tiver várias vezes, não tratar, várias vezes, não tratar, isso pode levar à cegueira. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa doença, Meire. Tá certo, Bianca. Até já já. E o Bom Dia também traz orientação sobre pensão alimentícia, com Daniele Fonseca. Quem tem direito à pensão alimentícia, como fazer para ter acesso a esse benefício? E quem não tem um advogado vai poder contar com esse serviço? Com a unidade móvel da Defensoria Pública, que vai percorrer várias cidades de Pernambuco. A gente conta tudo isso já já. O Bom Dia Pernambuco volta em instantes. Vários exames de saúde vão ser oferecidos daqui a pouquinho, a partir das 8 da manhã, bem pertinho do pronto-socorro cardiológico da Universidade de Pernambuco, o Procap, no Recife. Todos eles são simples e rápidos e podem detectar doenças graves, como sífilis, HIV também. Quem vai contar os detalhes para a gente é Bianca Carvalho. Bianca, como é que esses exames são feitos aí?
Meire, são exames rápidos, são exames de sangue, então o resultado sai rapidamente. Eu vou conversar aqui com o Alexandre Menezes, que é médico epidemiologista. E primeiro começar pedindo para que ele explique para a gente, são doenças, Alexandre, que são consideradas, a gente chama de doenças negligenciadas, são doenças pouco vistas, pouco cuidadas. E por quê? São doenças relacionadas a quê? Por que elas são tão pouco cuidadas? Bom dia. Bom dia, Miri. Principalmente esse termo é utilizado por falta de investimentos de maneira geral, né? Falta investimentos em pesquisa, produção de fármacos, de vacina. Então, por conta disso, há algum tempo essas doenças recebem esse nome, né? A gente tem feito aqui, tentado fazer a diferença, investido aí justamente nessas doenças para que a gente possa ter realmente o controle, o tratamento feito oportunamente para essas pessoas que estão geralmente em áreas críticas, em áreas carentes, em áreas difíceis. Muita gente ainda pega filariose, que é a muriçoca que transmite, né? Hoje não mais, né? A gente já está em processo de certificação junto ao Ministério da Saúde e ao OMS de eliminação dessa doença enquanto problema de saúde pública, né? Para você ter uma ideia, a gente examinou mais de 150 mil pessoas e não tivemos nenhum positivo. Então é um trabalho que já vem sendo feito há mais de 10 anos, obviamente, mas que agora a gente está certificando aqui o estado de Pernambuco com relação à eliminação dessa doença. E sífilis? Bom, sífilis ainda é um grande problema, né? Sífilis a gente precisa realmente investir, tem feito isso, a Secretaria Estadual de Saúde tem estimulado isso, a partir da priorização aí de alguns municípios onde a gente encontra indicadores mais críticos, e a ideia é trabalhar principalmente junto com a atenção primária, né? Detectando precocemente, não só a gestante, né? Que já é uma rotina fazer esse exame, mas parceiros, enfim, pessoas que procurem fazer o exame, porque o exame está disponível, acessível, e o tratamento também está disponível. Tá certo, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre isso, e gente, vai ser aqui, ó, vai ter um ônibus que daqui a pouco chega, vai estacionar aqui. Os exames vão começar a ser feitos a partir das 8 da manhã e isso segue até a tarde, mas já eu volto com mais informações. Meire. Combinado, Bianca. Até daqui a pouquinho. E a gente vai conhecer agora uma exposição que está montada no Recife. É para apresentar o trabalho de uma organização humanitária que atua em várias partes do mundo, chamada Médicos Sem Fronteiras. A gente vai saber dos detalhes agora com a repórter Cassiane Gomes, até porque é um trabalho bonito, importante, né? Muita gente envolvida nessa ação humanitária. Nessa exposição, Cassiane, dá para a gente ter uma ideia do tamanho desse trabalho que o pessoal faz? Dá sim, Meire. A gente tem, digamos assim, um panorama de vários países, de vários lugares por onde eles passam e levam para essas populações saúde e cuidados básicos em situações de epidemia, em situações de guerra, de conflitos armados, em situações também de problemas religiosos, né, aqueles conflitos religiosos, porque eles são, digamos assim, um povo neutro, profissionais neutros que se reúnem para espalhar esperança, saúde e paz pelo mundo. A gente tem aqui ideia mais ou menos, a gente está com a Vanessa, que ela é psicóloga e faz parte dos Médicos Sem Fronteiras, está aqui com a gente. Vanessa, eu queria que você contasse, a gente chega a se arrepia, né, com um trabalho tão lindo. A gente está na Galeria Janete Costa, aqui no Parque Dona Lindu. Mostra pra gente esses trabalhos, nessas imagens, onde é que são, que situações esses povos estão vivendo ou viveram. Primeiramente, bom dia. Bom, a Médicos Sem Fronteiras trabalha hoje em 70 países e a gente tem aqui uma exposição com 72 fotos que mostram o nosso trabalho, o trabalho de profissionais nesses locais. Então, a gente tem algumas fotos da República Centro-Africana, por exemplo, onde existe uma situação de conflito armado, outra situação onde existem vários conflitos, mas não só, problemas de desnutrição, HIV, República Democrática do Congo. Um pouco mais à frente, a gente tem algumas outras fotos da República Democrática do Congo, do Sudão do Sul, uma outra na Bulgária, na França também. A exposição está aqui no Janete Costa. Durante esse mês até o dia 2 de outubro. Exatamente. E é importante dizer também que a galeria fica aberta de quarta a sexta-feira, de meio-dia às 20 horas, e aos sábados e domingos, de 14 às 20 horas também. Olha aí, de graça até o dia 2 de outubro. E daqui a pouco a gente volta, porque os Médicos Sem Fronteiras estão precisando de profissionais, de médicos, de gente de várias profissões, para poder integrar esse grupo humanitário e sair pelo mundo afora, Meire. É, como tem gente precisando, né? Pelas imagens já corta o nosso coração, imagina pessoalmente, precisa mesmo ajudar esse trabalho. Daqui a pouquinho tem dicas para quem quer acelerar o aprendizado e exercitar a memória. A gente vai fazer alguns exercícios, Pedro, o que é que tem pra gente hoje? Meire, você sabe que eu já falei aqui no jornal que às vezes eu esquecia sempre, por exemplo, o ferro ligado em casa.
Mas o que fazer para não esquecer mais as coisas? A gente vai trazer dicas práticas, fáceis de fazer em casa. Agora eu vou chamar a repórter Daniele Fonseca, que vai falar sobre pensão alimentícia, um assunto sério, e que se não pagar, o que é que pode acontecer, Dani? Bom dia. Oi, Pedro. Bom dia para você, bom dia para todos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Esse serviço vai estar sendo oferecido aqui nesse ônibus, que é a unidade móvel da Defensoria Pública do Estado. Ele vai percorrer várias cidades de Pernambuco. Já tem aí a estrutura montada. Olha, o pessoal vai esperar atendimento nessas cadeiras. Também tem acessibilidade para cadeirantes. A gente mostra tudo isso já já. Meire. Combinado, Dani. E tem mais. Um incêndio destruiu um supermercado no Recife. Várias explosões foram provocadas por produtos inflamáveis. A gente vai contar tudo para você já já. E também a gente vai mostrar o início das comemorações pelos 80 anos da aparição de Nossa Senhora das Graças em Simbres, município de Pesqueira. Não saia daí, a gente volta rapidinho. São 6h23. Existem pessoas que trabalham muito e não ganham dinheiro por isso. O que elas recebem são sorrisos e gratidão. Sentimentos que valem tanto para quem recebe ajuda quanto para quem é solidário. Inclusive, ontem foi comemorado em todo o Brasil o Dia do Voluntariado e a gente acompanhou uma ação de vários ciclistas no Recife. Disposição é uma palavra que voluntário conhece bem. E foi a disposição que despertou cedo esse grupo para pedalar. O ato de ser voluntário é ser solidário. E ser solidário é mais do que doar, é se doar. Não adianta você chegar a participar uma vez no ano em datas pontuais. Você tem que estar o ano inteiro tendo essas atitudes de amor, que isso é que vale a pena e faz valer a pena ser voluntário. Os voluntários se uniram neste domingo para fazer uma grande confraternização em homenagem ao Dia Nacional do Voluntário. E quando o voluntário se junta, não tem jeito. Eles sempre pensam em ajudar alguém, um lugar, um grupo. E desta vez não foi diferente, não. As inscrições para esse passeio de bicicleta aqui, elas foram revertidas em cestas básicas que serão doadas ao município de Manari, no sertão de Pernambuco. Todos que aqui estão contribuíram com uma cesta básica para o município mais pobre de Pernambuco. E nós faremos chegar esse alimento a essas pessoas que necessitam. Então, voluntário é isso, né? É ter atitude e ação. A bicicletada também foi estratégia para despertar o espírito do voluntariado em outras pessoas. A gente precisa fomentar, na verdade, essa consciência nas pessoas de que elas podem, a gente precisa sair da zona de conforto, para que a gente esteja fazendo a diferença no meio da sociedade, que a gente sabe que hoje em dia fica cada vez mais pesada, as coisas acontecendo de modo errado, mas a gente está aqui para fazer a diferença. O passeio ajudou ainda a saúde dos participantes. Foram 12 quilômetros de percurso, saindo do Instituto Ricardo Brenan, passando pelas principais avenidas da Várzea e ainda de outros bairros próximos à Avenida Caxangá. Existem muitas formas de ajudar quem precisa, né? Praticar a solidariedade é uma lição que deve ser passada desde cedo. Por isso, hoje vai ser lançada uma campanha para incentivar a doação de sangue entre os jovens. Explica pra gente, Pedro, como é isso. Meire, é uma campanha do EMOP, do Ministério Público, para justamente, primeiro, conscientizar os meninos e as meninas da importância de você ser um doador. Vitor tem 16 anos, estuda aqui na escola Dom Bosco, que aqui a gente fala ao vivo, no bairro de Casa Amarela, no Recife. Vitor, deixa eu te perguntar, você quer doar sangue? Com certeza. Por quê? Porque eu acho que é de suma importância a pessoa, quando chegar à idade, aos 16 anos, doar sangue para se conscientizar da importância, que é um ato totalmente solidário da pessoa e também um dever cívico e de responsabilidade também do aluno e das pessoas também, cidadãos que vão doar o sangue. Está ansioso para fazer? Já fez alguma doação você? Não, mas eu pretendo. Está ansioso para fazer a primeira doação? Sim, com certeza. Ok, Vitor, obrigado por conversar com a gente. A gente também está aqui com a Ieda Maia, que é a presidente do EMOP, que vai explicar também os detalhes da campanha. Primeiro, quais são os pré-requisitos para os meninos, por exemplo, como o Vitor, a partir de 16 anos, para que eles possam doar? Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Os requisitos são gozar de boa saúde, ter mais de 50 quilos, basicamente cumprir todas as exigências de um doador adulto acima de 18 anos e vir acompanhado do pai ou responsável legal com um documento com foto. Ele precisa dessa autorização do pai? Precisa da autorização do pai ou da mãe ou do responsável legal, isso sim.
A campanha está sendo lançada hoje aqui na Escola Dom Bosco. O que é que vai acontecer aqui? Aqui vai acontecer um evento onde a gente, na verdade, pretende lançar uma campanha de informação. Não é uma campanha de doação, mas é uma campanha de informar, de formar multiplicadores, de esclarecer professores, iniciar uma cultura de doação do jovem. No EMOP a gente tem menos de 1% de doadores abaixo de 18 anos e a gente quer chegar nos números de 10%, 20%, a gente quer crescer esse número entre os nossos doadores. Essa campanha começa aqui no Recife, mas ela vai ser levada também para o interior do estado? Com certeza, esse é nosso desejo. A campanha começa na região metropolitana, no Grande Recife, e a gente espera chegar no interior do estado. Qual que é a atual situação hoje do estoque do EMOP? O estoque está crítico, sobretudo nos negativos e no A positivo. Então, essa campanha também traz isso, essa informação que chega. A gente também aproveita o momento para convocar os nossos doadores. A ideia, então, conscientizar esses meninos. Mas, assim, vocês querem que... Como é que vocês pensam em alcançar também os pais? Porque, como a senhora falou, eles precisam de uma autorização também dos pais. Esse é uma coisa muito interessante, porque normalmente a gente tem as crianças, os jovens pedindo para doar e os pais vindo acompanhar e em seguida vindo doar. Então, assim, essa resistência não acontece, o estudante, o jovem, fala muito em casa, vamos doar, e acaba que eu ganho o jovem e o pai. Endereço do EMOP para quem quiser doar? Joaquim Nabuco, aqui nas Graças, em frente, próximo, vizinho ao Hospital da Restauração, venha doar. Muito obrigado por conversar com a gente. A gente lembra, Meire, que é um ato que ajuda a salvar vidas e todos nós podemos participar. O teatro infantil amador e profissional é o tema do livro escrito pelo jornalista e pesquisador Leidson Ferraz. Teatro para Crianças no Recife vai ser lançado hoje à noite. O livro faz um resgate histórico dos espetáculos infanto-juvenis nos anos de 1940, 1950, 1960 e final da década de 1970. A publicação tem imagens raras. Essa foto é da peça A Branca de Neve e os Sete Anões, de 1939, do teatrólogo Valdemar de Oliveira. Foi a primeira montagem infantil encenada por crianças a ser apresentada no Teatro de Santa Isabel. Tem também imagens dos cartazes que anunciavam a programação teatral. Este, de 1957, é da peça O Medroso. O livro mostra os festivais, os artistas e os grupos teatrais voltados à infância e à juventude no Recife. O lançamento vai ser às 19h no Teatro Marco Camarote, no Sesc de Santo Amaro, bairro de Santo Amaro. A Academia Pernambucana de Letras faz hoje uma homenagem aos 90 anos do Congresso Regionalista do Nordeste, que aconteceu em fevereiro de 1926 no Recife. Será reproduzido o movimento de valorização da identidade cultural do nordestino, liderado pelo escritor e sociólogo Gilberto Freire. A conferencista é a acadêmica Maria Letícia Cavalcante. E olha que bacana, gente. Vai ter distribuição de tapiocas e cocadas, tem também recital de poemas e o público ainda receberá exemplares do livro Manifesto Regionalista de 1926, de Gilberto Freire, tudo de graça. A programação na Academia Pernambucana de Letras, no bairro das Graças, começa às 16h. E católicos de várias partes do estado participaram de um encontro para renovar e fortalecer a fé. Foi o Encheivos, que acontece há 41 anos. O Classic Hall em Olinda ficou lotado. Conduzidos pelo louvor. Um domingo especial, cheio de fé e devoção. O Classic Hall em Olinda ficou lotado. Para onde se olhava, tinha gente com o coração aberto para ser tocado por Deus. Franciele veio da cidade de Primavera, na Mata Sul de Pernambuco. O desejo dela... renovar nossa fé e sentir o Espírito Santo de Deus. E ela não foi a única com esse propósito. Afinal de contas, o evento, organizado há 41 anos pela Renovação Carismática Católica da Arquidiocese de Olinda e Recife, teve esse objetivo. Os jovens são ligados aos grupos de oração, aos ministérios da Renovação Carismática. Eles se juntam conosco, estão conosco para louvar e bendizer o nosso Deus.
Foram mais de 7 horas de músicas, orações e ministração da Palavra de Deus. Momentos preciosos de comunhão entre irmãos, que para Dona Maria da Conceição de Olinda foram traduzidos em forma de agradecimento. Representa conversão e fé em Deus, primeiramente. Eu vim em busca de uma graça e alcancei. E a seguir, milhares de católicos foram ao Pátio do Forró acompanhar os shows do encontro Rios de Água Viva, celebração de fé. O Bom Dia também traz o fim de semana de futebol. Teve mais um caso de explosão também a caixas eletrônicos, a gente conta pra você. Os bandidos atacaram um banco em Capoeiras, gente. Isso fica lá no agreste do estado. Em Escada, na Mata Sul, 3 homens suspeitos de planejar um assalto a banco foram presos pela polícia. E mais, um novo serviço que vai ajudar as pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado, mas precisam entrar com alguma ação na justiça. Daniele Fonseca. É o serviço móvel da Defensoria Pública de Pernambuco, Meire, que vai circular por várias cidades aqui no estado. A primeira a receber esse atendimento é aqui no Recife. E agora eu chamo a repórter Cassione Gomes, que hoje está falando sobre como devem fazer os profissionais interessados em trabalhar na ONG Médicos Sem Fronteiras. Bom dia, Cassione. Bom dia, Daniele. Olha só, você falou bem, profissionais, porque não são só médicos. Tem profissionais de 20 áreas que estão sendo selecionados pelos Médicos Sem Fronteiras aqui no Recife. Eles estão com uma programação extensa para que você possa conhecer e também possa se inscrever para uma seleção. Eles estão presentes em 70 países, rompendo barreiras de cultura, religião, para levar mais saúde e dignidade às pessoas. Meire. O Bom Dia Pernambuco volta num instante, agora são 6 horas e 36 minutos. Católicos lotaram ontem o Pátio do Forró em Caruaru. O 4º encontro Rios de Água Viva, promovido pela Diocese de Caruaru, reuniu católicos de todo o Nordeste. O tema deste ano foi A Nossa Esperança está na Misericórdia Divina. Uma missa foi celebrada pelo bispo de Caruaru, Dom Bernardino Marquió, e o padre João Carlos fez uma participação especial. A banda Fulô de Mandacaru encerrou a programação com muito forró. Demonstração de fé também na cidade de Pesqueira, no Agreste. Começaram nesse fim de semana, no Santuário de Simbres, as comemorações pelos 80 anos da aparição de Nossa Senhora das Graças. Dona Josete e tantas outras pessoas vêm todos os anos para a aldeia indígena de Chucuru. Hoje eu vim pedir mais uma vez por um neto, que estou muito aperreada e ele sei que ela vai me ajudar. Ela fica no distrito de Simbres, em Pesqueira, no agreste do estado. Aqui fica o Santuário de Nossa Senhora das Graças, considerado pelos fiéis católicos como um local de milagres, de peregrinação. A fé em Nossa Senhora, né? Deus primeiramente, segundo ela a gente tem alcançado muitas graças, muitas bênçãos. Durante o domingo foram realizadas 2 celebrações. A missa é realizada lá na parte de baixo da aldeia, mas a maioria dos fiéis que vem até aqui sobe esses degraus até aquele local. Foi onde a santa foi encontrada há 80 anos. A história conta que 2 irmãs avistaram Nossa Senhora aqui mesmo, no alto dessa serra. As 2 meninas têm uma visão e veio uma senhora lá em cima e tem a curiosidade de se aproximar para conhecer, para saber quem era, né? E quando chegam até ela, ela se apresenta como a Virgem Maria. Para chegar lá em cima são 315 degraus. Estamos celebrando 80 anos dessa peregrinação, desse amor que o povo tem para com Nossa Senhora e para com esse grande espaço que eu chamo grande lugar de retiro. Dai-nos sempre, Mãe querida, nesta vida, por amor. A festa de Nossa Senhora das Graças segue até o próximo domingo.
Chegou a hora de falar de futebol. Hoje a gente vai começar pela Série C do Campeonato Brasileiro. Quais são as notícias, Rodrigo Raposo? Vamos lá destacar o Carcará, o Salgueiro, né, que jogou fora de casa. Não foi bem, não. Perdeu para o Fortaleza e agora o Salgueiro está a um pontinho da zona de rebaixamento. A situação é difícil. Veja aí os gols do jogo contra o Fortaleza lá no Castelão. Ó. O primeiro foi do Rodrigo Andrade, fez 1-0. O Salgueiro empatou nessa boa jogada e boa finalização aí do Cássio, 1-1. Também no segundo tempo, o Fortaleza definiu a partida, né? Anselmo fez 2-1 e depois o Daniel Sobralense fechou a conta 3-1 Fortaleza. Tá difícil agora para o Salgueiro, um ponto da zona de rebaixamento e vai jogar mais uma partida fora de casa agora contra o Remo, próximo domingo. Nossa, que difícil. E pela Série B, o Náutico voltou a vencer, né? Fora de casa. Conquistou um belo resultado, tinha começado o retorno mal, perdendo em casa, e aí se recuperou, né, na competição, venceu o Vila Nova por 2-0. O jogo foi lá em Goiânia, o Timbu está na 7ª colocação, 31 pontos, vamos ver agora os melhores momentos da partida. Lançamento aí, ó, o Moisés arrumou para o Giancarlo, chute cruzado para fora. Giancarlo bateu falta, Júlio César defendeu. O Náutico chegou no primeiro tempo nessa bola do Renan Oliveira, tocou de cabeça e o Jefferson Nem bateu por cima do gol. O Patrick tirou o Júlio César e aí tocou para o meio, só que aí não tinha ninguém ali do Vila para completar. Giancarlo arriscou de longe, olha aí, ó. A bola passou ali ao lado do gol do Júlio César. No segundo tempo, o Renan Oliveira tocou para o Hugo. Ele chegou batendo, boa defesa do Saulo, que é aquele ex-goleiro do Sport. O Renan do Vila, o Jean Carlos, terminou chutando aí e o Júlio César defendeu. Aí Joásio fez o cruzamento. Limpou a marcação Jefferson Nem, mas terminou perdendo o gol. Aos 6 minutos, o Rony no cruzamento, Nem tocou para o gol. 1-0. Participação do Rony e o gol do Jefferson Nem, fazendo 1-0 para o Náutico. Depois o Vila tentou nessa falta aí ensaiada, o Everton pegou de primeira, o Gaston salvou, ainda teve um chute ali para fora, passou o sufoco o Náutico neste lance aí, mas a bola terminou no final indo para fora. E aí aos 19 minutos, Vinícius tocou para o meio e o Hugo arrumou, bateu no canto do Saulo para fazer 2-0. Olha aí, Hugo, perna esquerda na bola. 2-0 para o Náutico. Um gol bonito, hein, Rodrigo? É, bela finalização no cantinho. O Náutico agora tem um Londrina já amanhã na Arena de Pernambuco. O Jean Carlos chutou de longe ali para fora. Ainda teve essa cabeçada do Vinícius Simon. Tem uma passagem pelo Sport, o Simon, zagueiro, mandou para fora, terminou com vitória do Náutico na Arena de Pernambuco. E agora vai jogar fora de casa e agora vai jogar na Arena de Pernambuco. E daqui a pouquinho tem o Santa Cruz. Santa Cruz perdeu mais uma, né? Agora foi pro Cruzeiro, fora de casa. E na Arena de Pernambuco, ontem o Sport jogou e sofreu para conseguir arrancar um empate contra o Internacional. Já já tem um jogo completo para você aqui no Bom Dia Pernambuco. Meire. E o Bom Dia também vai esclarecer algumas dúvidas sobre pensão alimentícia com Daniele Fonseca. Oi, Meire, isso tudo faz parte de um serviço que está sendo oferecido aqui na unidade móvel da Defensoria Pública. Esse sistema começa a atender aqui pelo Recife, serão atendidas 110 pessoas. Elas já agendaram esse atendimento, a gente fala outros detalhes daqui a pouco. E agora eu chamo a repórter Bianca Carvalho, que hoje está falando sobre uma doença que pode até cegar, Bianca. Bom dia. Oi, Dani, bom dia. Estou falando de tracoma, na verdade não só de tracoma, mas também de outras doenças. Daqui a pouco um ônibus vai estacionar aqui na praça em frente ao Procap, aqui na Boa Vista. E neste ônibus, vários exames poderão ser feitos durante toda a manhã, é de graça. Daqui a pouco eu volto para falar sobre isso. Agora eu vou chamar o repórter Pedro Lins, que vai falar sobre exercícios para a memória, para deixar a memória da gente mais fresquinha. Tem que treinar todo dia, né, Pedro? Deixa eu fazer logo um teste com você. Você lembra o que você comeu anteontem de manhã no café da manhã? Bom dia.
Aí é complicado, né, Bianca? Não lembro não, vou nem dizer. Mas olha só, a gente vai ensinar técnicas para pessoas lembrar, principalmente com relação à galera que está se preparando para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Tem muito conteúdo para lembrar, muita coisa para lembrar, mas como é que faz? É o que a gente responde daqui a pouco. Não saia daí, o Bom Dia Pernambuco volta em instantes. Até já. Mais de 17 mil jovens participaram nesse fim de semana do Feirão do Estudante no Centro de Convenções em Olinda. Uma oportunidade para tirar dúvidas sobre o Enem e sobre o futuro profissional. Será que tem algo tão difícil quanto as provas do Enem e de vestibular para quem está terminando o ensino médio? Tem sim, a escolha da carreira. Juliana tirou a dúvida do curso que vai estudar no Feirão do Estudante, no Centro de Convenções. Eu queria fazer Direito, mas depois eu mudei e agora eu quero fazer Psicologia. É o meu plano para o futuro, Psicologia. A proposta das faculdades que participaram do Feirão do Estudante neste fim de semana foi adiantar um pouco do que os alunos vão encontrar nos diversos cursos disponíveis e evitar decepções depois da matrícula. De repente, em algum momento da jornada, você percebe que, caramba, não era aquilo que eu queria, eu acho que é isso aqui. Aqui também é um momento de refletir se a escolha que você fez realmente está condizente com o que você quer fazer. Eles assistiram aulas preparatórias para o Enem e passearam por 10 estandes, experimentando as possibilidades que o mercado de trabalho oferece. E vamos voltar a conversar com Pedro Lins, que está numa escola onde também há muitos estudantes que vão enfrentar o Enem. Ele vai trazer dicas para melhorar o aprendizado. Pedro, está todo mundo querendo saber como é que a gente fixa melhor os conteúdos, inclusive eu, não é só o pessoal que vai fazer o Enem não, viu? Meire, eu estava justamente conversando com o Vitor, voltando a falar com ele, e também com o teu nome é? Anderson. Anderson. Vocês vão fazer o Enem, né, esse ano. Você está preocupado em lembrar as coisas ou está tranquilo, Vitor? Não, eu estou tranquilo, até porque tem matérias que a gente não precisa decorar nada. A gente precisa aprender, entender, raciocinar naquela questão. Então eu não estou preocupado, eu estou tranquilo. No teu caso, você já deu algum branco na hora da prova de esquecer das coisas? Sim, mas a pessoa lendo as questões, acaba lembrando. Então vai ser essa técnica usada lá para o Enem? Sim. Agora, se eu falar, por exemplo, uma sequência de nomes aqui, vocês lembram fácil? Não. Não. Olha só, a gente está com um professor e especialista em memorização, Mauro Alés. Professor, por que às vezes é tão difícil a gente lembrar do assunto daquele conteúdo? Por exemplo, esses meninos vão fazer o Enem. É muita coisa para poder lembrar. Qual que é a dica que o senhor dá para a gente já começar para que eles melhorem esse aprendizado e na hora da prova se saiam bem? Bom dia. Bom dia. Primeiro aspecto importante é a pessoa entender como é que funciona a memória. A maioria normalmente fica só repetindo informações, repetindo conceitos. E quando a pessoa vai tentar lembrar, ela não consegue. Então é importante que você leia algum texto, receba uma aula e procure criar a sua versão. É mais ou menos o que se faz no jornalismo. Você recebe um fato e narra para as pessoas. Quando você narra, você consegue memorizar. Esse é um pequeno conceito. E verificamos hoje também que uma das grandes dificuldades é que as pessoas estudam para passar. Dificilmente alguém estuda para aprender. Aprender o que é? Você reter aquele conceito na sua vida pessoal e você conseguir lembrar também na sua vida profissional aquela informação que você assimilou. E é possível você desenvolver esse aspecto. Perfeitamente possível, entendendo como funciona a memória. Aprendendo que ela depende aí da concentração, que é você estar envolvido com o que você faz. Depende da observação, você observar os detalhes, porque os detalhes é que alimentam a memória. Depende da imaginação, que é o entendimento. E depende da organização, que aí entra a parte da metodologia de estudos. Mas há uma diferença entre o memorizar e o aprender? Essa questão do aprendizado? Sim, a diferença na verdade é a seguinte: aprender é quando você retém aquele conceito e ele passa a ser uma coisa introspectiva dentro de você. Isso é aprender, ele faz parte da sua vida. Você sabe escovar os dentes, você aprendeu a escovar os dentes. É diferente de você memorizar e ficar repetindo aquele procedimento. Então as coisas são muito ligadas, mas na verdade a aprendizagem é mais profunda do que a memorização. E uma coisa caminha com outra. O cuidado é não confundir memorizar com decorar, que é o repetir e depois esquecer. Mas o senhor falou aí de memorização, também vou aproveitar, o senhor já deu essas técnicas para quem vai se preparar para o Enem, mas muita
muita gente que está assistindo a gente acaba esquecendo, por exemplo, em casa. Eu já falei que às vezes eu esquecia o ferro ligado. Gente que esquece se fechou a porta. Gente que esquece o som do carro ficou ligado. Para essas pessoas, qual que é a dica do senhor? Na verdade, a pessoa confunde concentração com memorização. Neste caso, esqueci o ferro ligado, esqueci de fechar a porta, não é memória. Você sabe que tem que fechar. Você, quando sai em casa, você pergunta, será que se eu fechei ou não? Isso é porque você está muito disperso. Aí envolve a concentração. E concentração é um conjunto de coisas que envolve a questão do sono, da alimentação, da atividade física e da habilidade. Então, quando você desenvolve esses pilares, você consegue estar envolvido. Porque concentração é estar envolvido naquilo que você faz. A gente vai ampliar essa conversa com a Meire Lanús, porque deixa eu saber se ela lembrou que ontem foi o meu aniversário. Não, brincadeira, Meire, não foi ontem, não. Claro, você não vai fazer uma coisa dessa comigo, né? Claro que não foi. Bom dia, Mauro. Queria saber o seguinte, bem rapidinho, quando é que a gente tem que usar a técnica da associação? Isso, associação muito bem-vinda, para quem não sabe o que é isso, é quando você imagina uma coisa ligada à outra. Por exemplo, para estudar as famílias de bactérias, Streptococcus e Staphylococcus. Se você repete isso, você pode até lembrar em algum momento, mas você pode esquecer na hora da prova. Então, se você lembrar que Streptococcus estrepou os cocos, você imaginou cocos, que é a imagem que se vê no microscópio sendo estrepado, você consegue criar uma imagem. Então, a associação, na verdade, é uma imagem que você liga a uma situação. Por exemplo, é apenas um teste das pessoas. Hoje vamos fazer uma palestra, vamos falar daqui a pouco, uma entrada franca, com o objetivo de divulgar a aprendizagem dinâmica. O que é isso? É um conjunto de técnicas para que você possa melhorar a memória, a concentração e aprendizagem. Essa palestra vai ser num local que eu vou dizer agora, ver se você consegue memorizar. Se você imaginar ou associar, você não precisa anotar o endereço. Agora, se você simplesmente escutar, você vai se esquecer. Essa palestra vai ser hoje às 19 horas, com entrada franca. Estamos só pedindo a gentileza de quem puder, porque é uma palestra beneficente, de levar um pacote de fraldas para quem quiser, aí para o abrigo Cristo Redentor, para ajudar os velhinhos. Mas a palestra vai ser hoje às 19 horas lá no Pina, na churrascaria Boi e Brasa, que fica na Avenida Boa Viagem, número 97. Então, se você lembrar onde fica esse local da palestra, se você conhece o restaurante, você imagina ele agora e não se esquece. Se você não conhece, você vai ter que anotar o endereço. Agora, como é que eu vou fazer para saber onde é o restaurante? Lá já me informaram que já foi o Cassino Americano, no mesmo local. Eu sei onde é o Cassino Americano. Se você imaginar o Cassino Americano, você vai imaginar e saber que a palestra é hoje lá no restaurante Boi Brasa, beneficente para ajudar os velhinhos lá do abrigo Cristo Redentor. Professor, muito obrigado por conversar com a gente. Agradecer também aos meninos da escola Dom Bosco. E, gente, só lembrando, quem quiser outras informações sobre a palestra de hoje à noite, pode ligar para o telefone 3221 3001, 3221 3001. E sabe mais informações da palestra, lembrando que a entrada é de graça, Meire. Tá memorizado, viu, Pedro? E olha, no Projeto Educação, o assunto é democracia. Olá, estamos de volta com filosofia. Nada mais importante do que tratar da política em períodos de crise. Já imaginou? Pois é, nós estaremos tratando de democracia. O que é a democracia? Quais são as suas implicações? Interessados? Então, não deixe de acessar o portal g1.com.br/pe. Lá você terá as informações necessárias e fundamentais para o seu conhecimento. Até lá! Depois do intervalo tem os lances de Cruzeiro e Santa Cruz, esporte internacional. Veja também que o fogo destruiu um supermercado no Recife. Produtos inflamáveis provocaram várias explosões. E mais, bandidos explodiram caixas eletrônicos de um banco em Capoeiras, no Agreste. Em Escada, na Mata Sul, a polícia conseguiu evitar um arrombamento a banco. 3 suspeitos foram presos. O Bom Dia também vai tirar dúvidas sobre pensão alimentícia com Daniele Fonseca. Esse é um dos serviços que vão ser oferecidos neste ônibus, Meire, que vai circular, vai atender 55 cidades de Pernambuco. A primeira é o Recife. As pessoas vão aguardar atendimento nessa estrutura que foi montada aqui. Agora eu chamo a repórter Bianca Carvalho. E você, Bianca, vai trazer o que pra gente no próximo bloco? Oi, Dani, vou falar sobre alguns exames de graça que vão ser oferecidos aqui na praça, em frente ao Procap, aqui no finalzinho da Mário Melo. Esses exames começam daqui a pouco, às 8 da manhã. Eu vou dizer daqui a alguns instantes que exames são esses. Agora eu vou chamar a repórter Cassione Gomes, que está falando de um projeto muito bonito.
que é o Médicos Sem Fronteiras. Ideia linda de solidariedade, né, Cássia? Bom dia. Bom dia, Bianca. É verdade. Olha, eles estão precisando de ajuda, estão precisando de mais gente para trabalhar, para integrar essa organização humanitária que está em 70 países. E para essa inscrição, para essa seleção, você pode fazer aqui. A gente vai dar as informações daqui a pouco, porque o Bom Dia Pernambuco volta depois do intervalo. Até já. Estamos de volta para falar de um novo caso de explosão a banco. Desta vez foi no município de Capoeiras, no Agreste. De acordo com a polícia, na madrugada de domingo, 12 homens encapuzados e armados explodiram 3 caixas eletrônicos do Banco do Brasil. A polícia não informou se algum dinheiro chegou a ser levado. Os bandidos espalharam grampos nas rodovias que dão acesso à cidade para atrapalhar a chegada dos policiais. Pessoas que estavam na rua foram obrigadas a entrar num clube onde estava acontecendo uma festa e os suspeitos fugiram em 2 caminhonetes e num carro. Na Mata Sul do estado, 3 homens foram presos, suspeitos de planejar o arrombamento de caixas eletrônicos do Banco Santander. A cidade de Escada, na zona da Mata Sul do estado de Pernambuco, seria cenário para mais um arrombamento de caixa eletrônico no estado. Mas a polícia militar chegou antes dos bandidos agirem. Os policiais foram chamados por vigilantes da rua, lá no centro da cidade de Escada. Esses vigilantes, eles decidiram chamar a polícia porque ouviram o alarme da agência bancária acionado. O banco fica no centro da cidade de Escada, a pouco mais de 60 quilômetros da capital Recife. Assim que chegaram no local, os policiais militares desconfiaram de um carro que estava estacionado desde a noite de sábado ao lado da agência. No carro com placas de Fortaleza estavam 3 homens de 3 estados diferentes: São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Com os homens, a polícia encontrou ferramentas que costumam ser usadas em arrombamentos de caixas eletrônicos, como pés de cabra. Os 3 homens negaram que estariam ali para arrombar aquela agência bancária. Ele disseram que estava de passagem em Escada e estava só descansando naquele momento ali perto do banco. Ele não ia utilizar explosivo em princípio, né? Não foi encontrar explosivo, eles queriam fazer um arrombamento manual dos caixas eletrônicos. Do banco, nada foi levado. Outros 2 homens que fariam parte do grupo teriam fugido. Pois é, os vizinhos contaram à polícia que esses 2 homens pularam o muro da agência e fugiram a pé. Os 3 homens que foram presos são Márcio Rodrigues Pereira, tem o André Luiz de Faria e Eduardo dos Santos Correia. Eles poderiam pagar fiança de R$50 mil cada um para serem liberados, mas como não tinham dinheiro, foram levados para o presídio de Vitória de Santo Antão. E um supermercado no bairro do Jordão, no Recife, foi destruído por um incêndio. Quem acompanhou esse caso foi o repórter Pedro Lins. Ô Pedro, tem alguma suspeita sobre o que poderia ter provocado esse incêndio? Mary, olha, o Corpo de Bombeiros disse que só vai saber a causa do incêndio depois de uma perícia do Instituto de Criminalística. Felizmente, ninguém ficou ferido. Eu passei boa parte da tarde e o início da noite ontem. Destruição total nesse supermercado, como a gente vai acompanhar agora na reportagem. 3 da tarde de domingo e a rua Alberto Ludwig, no Jordão Baixo, isolada. Um dos supermercados do bairro estava pegando fogo e os bombeiros, divididos na parte da frente e na parte de trás do estabelecimento, tentavam apagar o incêndio. De acordo com os moradores, o supermercado estava fechado quando o fogo começou. Ninguém ficou ferido. Por causa do material inflamável, como álcool e inseticida, várias explosões puderam ser ouvidas e houve pânico entre os moradores. Apesar do susto, foram os próprios moradores quem começaram o combate às chamas. A gente teve que quebrar a grade, né, e após a porta. Foi um pouco meio difícil, bastante fogo, fumaça, bastante mesmo. Deu para ver de onde é que estava vindo esse fogo? Não, já estava tudo acabado já. O dono do supermercado, que não estava no local, mandou trazer carros-pipa e mais de 100 mil litros de água foram usados para conter o fogo, que resistia. Tudo foi destruído, inclusive o telhado que desabou.
Quase 4 horas desde que o incêndio começou e ainda tem fogo lá dentro. Apesar de o incêndio ter destruído todo o supermercado, as chamas se concentram na parte de trás, onde fica o depósito do supermercado. Os bombeiros disseram que produtos como café, óleo, açúcar pegam fogo rápido e fazem com que as chamas se espalhem mais depressa. Parentes do dono do supermercado informaram que o prédio é alugado, mas que tem seguro. Eles não quiseram gravar a entrevista. Os bombeiros também falaram que somente a perícia do Instituto de Criminalística vai poder dizer o que provocou o incêndio. Muita gente que precisa recorrer à justiça para resolver algum problema não tem condições de pagar pelo serviço de um advogado. Aí, nesses casos, é possível recorrer à Defensoria Pública. O problema é que algumas cidades do interior não têm defensores públicos. A repórter Daniele Fonseca vai mostrar uma novidade que promete ajudar muitas pessoas. Aqui está, né? Dani está assim fora do quadro, mas a gente quer saber, Dani, como é que vai funcionar aí esse ônibus da Defensoria Pública? Estou escondida por enquanto, Meire. Tiago Guimarães está mostrando aí para você justamente esse ônibus. Tem toda uma estrutura montada aqui na Praça do Arsenal, cadeiras onde as pessoas vão aguardar o atendimento. Também tem acessibilidade para cadeirantes, para pessoas com algum problema de locomoção. Todo também para proteger o pessoal da chuva, caso ela venha. E agora vocês vão conhecer esse ônibus de atendimento móvel da Defensoria Pública. Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui dentro. Olha aí, toda a estrutura que foi montada. Agora sim, Meire, aqui vão ser oferecidos os serviços nessa área. Serão 10 defensores públicos e também 5 servidores estaduais para atender a população. Eu estou aqui ao lado de Manuel Jerônimo de Melo Neto. Ele é defensor público. Quais são os serviços que vão ser oferecidos aqui? Bom dia. Bom dia, Meire. Serão oferecidos diversos serviços jurídicos, né? Tanto de orientação jurídica, como também de confecção de peças. Esse serviço vai iniciar hoje aqui e vamos, em seguida, partir para o sertão do estado. Hoje aqui serão atendidas 110 pessoas. Essas pessoas já marcaram, já fizeram um agendamento para esse atendimento. A partir daqui, qual é a próxima cidade que vai receber o ônibus? A partir daqui, a próxima cidade que vai receber o ônibus é a cidade de Caetés, por ter um dos piores índices de DH do nosso estado. E como é que as pessoas fazem para agendar um atendimento, quem estiver precisando de um defensor público? Em cada cidade dessa que nós vamos atender, né, que são cidades que não têm o atendimento da Defensoria Pública ainda, por enquanto, nós estamos firmando convênio com o Poder Judiciário local e com as prefeituras locais, para que haja ampla divulgação do serviço e nós possamos atender com qualidade e que essa informação também chegue a todos os rincões do estado. Tiago acabou de mostrar aquela sala ali. O que é que vai acontecer ali dentro especificamente? Essa será a nossa sala de mediação, né, onde vamos poder fazer um trabalho de mediação e conciliação, que é a justiça do futuro, com o objetivo também de desafogar o Poder Judiciário e trazer justiça para todos. E o agendamento para o atendimento nessas outras cidades? Eles irão saber através da imprensa local que naquele dia a unidade móvel da Defensoria Pública estará lá, né, fazendo defensoria itinerante, e aí eles vão com certeza chegar em grande público para esse serviço. E um dos serviços que vão ser oferecidos aqui, gente, tem relação com a pensão alimentícia. Quem está precisando de atendimento nessa área? Por exemplo, em que situações a pensão alimentícia deve ser paga? Nas situações onde há necessidade legal dos parentes que precisam manter aqueles outros, né, com relação à sua alimentação, com relação aos seus direitos básicos de saúde, de educação, né, enfim, os pais, os tios, os avós, para com seus descendentes, né. Também o esposo e a esposa, né, divorciado, eles também têm direito de auxiliar materialmente o outro. Agora, em caso de revisão dessa pensão alimentícia, em que momento a pessoa que está pagando a pensão alimentícia pode pedir revisão? Quando houver algum desequilíbrio na vida das pessoas, né? O alimentante passou a ganhar melhor, né? E o alimentado, aquele que recebe a pensão, passou a necessitar de mais dinheiro, de mais ajuda, aí sim, nesse momento que há esse desequilíbrio, uma parte vai poder cobrar da outra essa ajuda. Darilane, que está acompanhando o Bom Dia Pernambuco, ela quer saber o que é que precisa ser feito quando o pai, a pessoa que está pagando a pensão alimentícia, atrasa
essa pensão ou pagam um valor menor daquele que foi estabelecido. O que é que ela deve fazer? Ela deve inicialmente procurar a Defensoria Pública, em seguida os defensores irão entrar com ação, execução de alimentos, para ir atrás desse valor que foi pago a menor, né? Ou então, se foi pago o valor integral, mas com atraso, iremos cobrar juros e correção monetária. Agora, em muitos casos, para o pagamento da pensão alimentícia, depende do reconhecimento da paternidade. Muita gente luta para conseguir esse tipo de coisa. Esse serviço também vai ser oferecido pelos defensores públicos que vão trabalhar nesse ônibus? Também será oferecido esse serviço, né, porque é um direito básico, um direito constitucional da pessoa saber quem é seu pai, ter sua filiação no registro civil de nascimento, e esse serviço também é um serviço que a Defensoria vai prestar à população. Muito obrigada pelas suas informações, tenham um bom dia, bom trabalho. Então, gente, esse serviço aqui no ônibus começa no Recife, depois segue para Caetés. Aqui no Recife, as pessoas já agendaram atendimento, tá? As 110 pessoas já vão vir aqui com atendimento agendado. Fica então a informação para as próximas cidades. A próxima é justamente Caetés. Voltamos ao estúdio. E daqui a gente segue com o futebol, porque o Santa Cruz, gente, perdeu mais uma na Série A do Campeonato Brasileiro, que está acontecendo com o tricolor do Arruda, Rodrigo Raposo. Tá difícil a situação do Santa Cruz, né? Santa Cruz está ficando numa situação complicada, né? Vai passando rodada a rodada e o Santa lá embaixo. Já são 7 jogos sem vencer no Brasileirão. Ontem o tricolor até fez um bom jogo diante do Cruzeiro, mas tomou 2 gols no início do segundo tempo e não conseguiu se recuperar. O Santa agora está a 7 pontos do Coritiba, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Vamos agora acompanhar aí os melhores momentos do jogo. Foi ontem pela manhã lá no Mineirão, com 49 mil pessoas na arquibancada, lá nas arquibancadas. Realmente muita gente. O Grafite fez essa bonita jogada e o goleirão foi lá, o Rafael. Fez uma grande defesa, foi um dos nomes do jogo que pegou muito o Rafael. Bolas difíceis. Aí o Léo Moura, chutaço no travessão do Rafael. O Cruzeiro chegou ao ataque, o Sobis recebeu, girou, bateu cruzado, Rafael Sobis mandou para fora. Logo no início do segundo tempo, olha o gol que fez o Robinho, ó. De fora da área, pegou de primeira ali, arrumou no peito, chutou de primeira. Belo gol do Robinho para fazer 1-0 para o Cruzeiro em cima do Santa Cruz. Thiago Cardoso só ficou olhando ali, a bola foi na trave, não dava para chegar. Foi difícil essa também. Foi difícil. Mais um vacilo da defesa. E aí o Ábila fez 2-0. O jogador ex-Huracan, né, chegou a enfrentar o Sport pelo Huracan. O Ábila, 2-0. A bola sobrou ali para o João Paulo, que chutou, passou perto do gol. Olha aí mais uma vez o chute do João Paulo. Santa Cruz teve chance, né, para marcar. Nessa aí, por exemplo, ó, a bola sobrou para o Grafite na jogada do Marion e ele chutou para fora. Bola levantada na área com perigo lá pelo Alisson. O Rafael se esticou e mandou para fora, mandou para escanteio. Está substituindo o Fábio, que está machucado. Agora essa foi a maior defesa de todas, viu? A mais bonita, a mais difícil. Cabeçada do Alisson. Olha onde foi buscar a bola lá o Rafael. Conseguiu evitar mais um gol do Santa Cruz. William mandou na trave do Thiago Cardoso na sobra. O Sobis, Rafael Sobis, bateu em cima do William. O William deu uma de zagueiro para o Santa Cruz. Terminou ajudando o time pernambucano nesse lance aí. 2-0 Cruzeiro. Depois da partida, o técnico Doriva lamentou os gols perdidos e disse estar otimista quanto à sequência do time agora no Brasileirão. Santa Cruz vai fazer 3 jogos em casa pela Série A, 3 jogos no Recife, né? Entre eles o clássico contra o Sport. A gente sabe que a gente tem atletas que podem fazer os gols, que já fizeram este ano, esta temporada, né? Estamos precisando, lógico, de fazer o gol para ganhar essa confiança. Nós temos uma sequência em casa agora, nós temos que aproveitar essa sequência da melhor maneira possível, né? Para a gente poder fazer esses pontos aí que vão equilibrar a nossa posição na tabela, para a gente voltar a brigar para escapar dessa situação desagradável. O Santa Cruz agora vai enfrentar o Sport 2 vezes, né? Quarta-feira pela Sul-Americana, aí vem a Chapecoense no dia 7 de setembro, em casa, no Arruda. Depois joga com o Sport mais uma vez, só que como visitante.
E aí joga contra o Atlético Paranaense em casa. Então tem um tempo bom aí no Recife para arrumar a casa e para jogar por aqui também. Puxa vida, não pode dar vacilo, né? Pela posição que tá, né? Complicado. Pois é, e na Arena de Pernambuco o Sport escapou por pouco de mais uma derrota. Por muito pouco, viu? Um gol no finalzinho, o Leão não fez uma boa partida, viu o Internacional começar na frente, né? Logo cedo, e aí o Sport conseguiu um empate no final do jogo. Continua ali na 12ª posição do Brasileirão, a 3 pontos lá debaixo da zona de rebaixamento. Vamos ver aí os lances da partida, que foi ontem à noite na Arena de Pernambuco. Logo com 7 minutos, o árbitro viu pênalti aí do Paulo Roberto no Seijas, o jogador do Inter, né? Um pênalti no mínimo duvidoso ali que marcou o árbitro. O Seijas, o próprio jogador do Inter, foi na cobrança, fez 1-0 para o Internacional. Mais um lançamento aí, ó, para o Seijas, ele bateu, Magrão defendeu, jogador venezuelano do Internacional, boa defesa do goleiro do Sport. Mais um chute, mais uma chegada dele, do Seijas, assustando ali o Magrão. Escanteio, a bola chegou até o Gabriel Xavier, ó, ali na esquerda da grande área, ele bateu. E aí o Danilo Fernandes segurou mais uma chegada, Edmilson no chute, Danilo Fernandes segurou mais uma vez. No segundo tempo, Marco Gonzalez fez o cruzamento. O Richelli chegou ali dividindo a bola, que terminou indo para fora. Ronaldo Alves errou feio aí, ó. E a bola ficou com o Ariel. O argentino entrou ali na área, bateu, mas Magrão foi lá para segurar, garantindo mais uma. Erro na saída de bola do Inter e o Sport terminou perdendo a chance com o Vinícius Araújo, que fez o gol logo na sequência ali, não neste lance, né? A gente vai ver mais para frente o gol do Vinícius Araújo. Tá aí, ó, perna esquerda na bola, Vinícius Araújo, muito criticado pela torcida, não vinha apresentando um bom futebol, conseguiu empatar a partida no finalzinho, terminou 1-1 na Arena de Pernambuco. Cerca de 7.500 torcedores estiveram lá para acompanhar esse empate entre Sport e Inter. E depois da partida, o atacante Vinícius Araújo estava aliviado, né? O jogador foi muito criticado durante a temporada, estava até esquecido no clube e reapareceu para salvar o Leão aí nessa partida. O futebol é muito dinâmico e uma vez está bem, uma vez está mal, uma vez está fazendo gols, outras vezes você não está fazendo gols. Então quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade e eu acho que a gente tem que estar preparado. O professor Oswaldo fala que a gente tem que estar trabalhando firme e na oportunidade que a gente tem que aproveitar. O que é que ele te falou ali, Oswaldo? Ele falou que eu ia ser importante, que eu ia ajudar o meu time e que na hora que ele ia me colocar eu ia dar resposta para a torcida. Quarta-feira tem clássico, Copa Sul-Americana. Depois, na quinta-feira, dia 8 de setembro, o Sport pega o Corinthians em São Paulo. Nossa, muitas emoções, né? Boa semana pra gente. Boa semana, Rodrigo. Até amanhã. Até. E olha, na semana passada, a gente falou aqui no Bom Dia de uma doença que atinge os olhos e tem sintomas parecidos com os da conjuntivite. É o tracoma, só que é mais grave, né? Se não for tratado, o tracoma pode levar à cegueira. Pesquisadores da Fiocruz passaram 2 anos visitando casas de 70 cidades de Pernambuco para acompanhar os casos e também o tratamento oferecido para a população. A prevalência de tracoma no Brasil é de 3,5%. Pernambuco está acima da média, aí com 6%. E para tentar reduzir esse número, vai ser possível fazer exame para detectar, por exemplo, o tracoma de graça durante toda a manhã no Recife. É sobre isso que a gente vai conversar agora com Bianca Carvalho, até para saber quem são as principais vítimas dessa doença, Bianca. Ele normalmente é uma doença que é associada a locais que não tem água encanada, que não tem saneamento básico, quando as pessoas têm baixíssima renda. Então, é uma doença que é considerada negligenciada, ela é pouco vista, ela é pouco cuidada. Tem exame para tracoma, o ônibus já chegou, está aqui, ó, todos os exames vão ser feitos aí dentro. E tem exame também para outras doenças. Manuel chegou cedinho aqui para tentar fazer exame, né, amigo? Aleluia, foi para fazer esses exames, exame de Chagas, esse exame da filariose, todos os exames, né? Porque eu já estou na idade elevada e estou procurando saber minha saúde como é que tá. Tem que saber se está tudo joinha, né? Tudo jóia, graças a Deus. Tá certo, tá certo. Muito obrigada, Manuel. Boa sorte.
continuar conversando com Alexandre Menezes, que coordena o programa SANAR, que é o programa que cuida dessas doenças. No caso do tracoma, é um exame simples, é rápido, aqui mesmo é imediato o diagnóstico, Alexandre. Exatamente, Bianca. O exame simples é um exame indolor, é a eversão da pálpebra, né? Então vira-se a pálpebra, verificar a infecção, se está presente a infecção para o tracoma, e feito o diagnóstico já se encaminha para o tratamento. O tratamento vocês também oferecem aqui, porque eu sei que, por exemplo, antibiótico você toma uma vez só, mas pega já aqui o remédio? Sim, a gente já vai fazer esse encaminhamento, né, para que seja prescrito o antibiótico aqui, para que a pessoa já inicie o tratamento de imediato. Agora tem que se ligar para não pegar de novo, né? A reincidência é que causa risco de cegueira. Exatamente. O tracoma ele é considerado pela OMS como a 5ª maior causa de cegueira no mundo, né? E está associado claramente às condições de saneamento. Então, o cuidado individual, o lavar o rosto frequentemente é o grande motivador da prevenção, né? É preciso fazer isso sempre e, claro, fazer os exames para verificar se tem a doença e aí tratar com esse antibiótico. Nada que a gente está falando para pessoas em todo o estado, Alexandre, algumas pessoas que dormem na mesma cama. É normal aqui a gente ver isso, numa cama grande, dormir uma turma de criança. Usar a mesma toalha, isso tudo atrapalha, né? Exatamente. A gente tem visto muito em escolas, a frequência do tracoma em algumas escolas muito elevada em função justamente disso, né? Dividir, partilhar a maquiagem, partilhar a toalhinha. Quer dizer, esse tipo de comportamento ele vai favorecer muito a transmissão do tracoma, né? O Estado tem feito exames aí, mais de 150 mil exames aí durante 3 anos. Baixamos a prevalência, mas entendemos que é preciso manter essa vigilância contínua aí do tracoma pelas secretarias municipais de saúde. Vocês esperam atender quantas pessoas a partir de que horas aqui? A perspectiva de aproximadamente 200 pessoas, são vários exames que vão ser oferecidos hoje, né? E aí a gente espera que as pessoas venham aí e participem. Tá certo, Alexandre, muito obrigada pelas informações. Ele falou vários exames, eu vou lembrar para vocês. Tem aferição de pressão, você vai poder medir glicose, vai poder ver o seu índice de massa corporal, se você está gordo, se está magro, como é que está. Vai poder completar seu calendário de vacina, fazer exame para a doença de Chagas, para sífilis, para HIV e também para filariose, além, claro, desse teste de tracoma, que é revertendo a pálpebra, para ver se você tem umas bolinhas aqui e se tem essa doença. Meire. Fica bem pertinho do Procap, né, Bianca? Fácil de chegar. E olha, gente, a organização Médicos Sem Fronteiras, que leva assistência a milhares de pessoas no mundo, precisa de profissionais para continuar fazendo esse trabalho. Os profissionais passam por uma seleção rigorosa e têm direito a salário. A gente vai conversar sobre isso com Cassione Gomes. Ô, Cassione, além de médicos, que outros profissionais podem tentar essa seleção? Meire, olha, antes de contar para você quais são os outros profissionais, são 20 profissionais de 20 áreas. A gente conta um pouquinho da história dos Médicos Sem Fronteiras, uma organização não governamental. Começou há 45 anos na França, depois de um conflito armado, uma guerra civil na Nigéria, e os médicos se juntaram e resolveram sair pelo mundo, comunicando a situação desses povos e também ajudando, levando saúde, levando dignidade, levando esperança. Esse mês eles estão aqui no Recife fazendo várias atividades, são palestras, filmes, cursos e também fazendo a seleção para profissionais que querem participar, que querem integrar. São profissionais que a gente grifa aqui, não são voluntários, recebem salários, trabalham por contrato. E a Vanessa, que é psicóloga, está aqui com a gente, ela está nessa seleção para dizer, então, Vanessa, são administradores, são médicos. Quem mais? Que profissionais mais? São 20 áreas que podem estar participando dessa seleção. Exatamente. Então, além dos médicos, que podem ser clínicos gerais, infectologistas, pediatras, cirurgiões, anestesistas, ginecologistas, a gente também tem, claro, os profissionais, como você disse, da administração, da logística, da área de finanças também, e outros profissionais, como os enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas e outros. Agora, qual o perfil desses profissionais? O que é que eles precisam ter? Como eles precisam ser, porque não são situações fáceis, tem que exige muito do emocional, você é psicóloga, exige também muita técnica, tem que ter muita perícia. Bom, primeiro é preciso que eles tenham formação universitária completa, pelo menos 2 anos de experiência profissional autônoma nas suas respectivas áreas, falem inglês e ou francês, mas também, dadas as condições básicas de vida, né, em que em geral esses profissionais estão, é preciso ter muita flexibilidade, muita adaptabilidade e sociabilidade também, porque esse profissional ele vai viver sempre com outros profissionais que vêm do mundo inteiro. E esses contratos, como são, em média, de quanto esse salário, em que moeda eles recebem? Bom, todos os profissionais brasileiros vão receber, como todos os outros, em euros. E eles recebem uma média de 1.000 euros por mês. Além disso, é importante dizer também que eles têm uma ajuda de custo para gastos local,
né, no local durante o tempo que eles estão trabalhando. Eles têm seguro de vida, seguro saúde, tudo isso coberto pela organização para assegurar, claro, que eles possam trabalhar com as melhores condições possíveis. Então, vamos deixar claro em que locais, em que situações, dando exemplos. Hoje eles estão em 70 países nesse momento, dando exemplos de como eles estão atuando, qual é a situação desses locais, para a pessoa ser bem consciente, saber as condições em que vão dormir, que vão comer. Como você disse, a gente está em situações de conflito armado, mas também atuamos em epidemias, em situações de catástrofe natural, em situações que a população não tem acesso a cuidados de saúde ou dificilmente tem acesso a esses cuidados de saúde. Como eu disse antes, as condições de vida, normalmente elas são condições de vida básicas, dependendo do local, claro, onde esse profissional vai estar. Então, ele pode dormir eventualmente numa cabana e pode viver também numa casa, depende do contexto onde ele vai estar. Geralmente esse contrato é o que, de 1 ano, 3 meses? Esse contrato é normalmente de 3 meses a 1 ano. Claro que em situações de emergência é muito provável que esse profissional fique menos tempo. Hoje eles estão na África, estão na França, estão na Itália, a gente teve o terremoto agora há pouco, tem também a questão dos refugiados. Bom, a imensa maioria dos nossos países, de fato, fica no continente africano, onde a gente trabalha com refugiados, deslocados internos, com o tema do HIV, com malária, violência sexual e outros temas. Mas também estamos no Oriente Médio, claro, também em situações de conflito armado, mas não só, na América Central, na América do Sul e na Ásia. E aí a gente tem palestra hoje aqui no Recife. Recife é um povo que abraçou essa causa, né? Acesso de muitos pelas redes sociais, na organização Médicos Sem Fronteiras. E aí me fala das palestras que tem hoje para o pessoal assistir. Exatamente, é por isso que a gente voltou para cá, trazendo esse grande evento que são as Conexões. Então hoje a gente tem, dia 29, uma palestra na Universidade Federal de Pernambuco, no auditório Jorge Lobo, às 2 horas da tarde, e uma outra às 7 horas da noite na Livraria Cultura. A gente agradece aqui pelas informações, está todo mundo convidado. A exposição Conexões aqui no Janete Costa, no Parque Dona Lindu. Meire. É uma linda ação humanitária, né? O maior ganho é salvar vidas. E a gente se despede com imagens da exposição dos Médicos Sem Fronteiras na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu, desejando para você bom dia, boa semana. A gente se encontra de novo amanhã às 6 em ponto. Grande abraço no seu coração.